No episódio anterior, Lucian finalmente criou seu próprio avatar marcial, mas na Terra, tudo já estava desmoronando. Nem mesmo todos os santos marciais juntos foram capazes de parar Maligno. E então, ele volta, flutuando no mar, calmo, silencioso. Mas ele percebe algo. Se ele continuar absorvendo energia, a Terra vai se esgotar. Então ele entende, Lanchinha estava certo. Esse planeta já não consegue mais contê-lo. Ele olha para o céu, para as estrelas. Talvez o meu lugar seja o universo. Por um segundo, ele se pergunta, será que consigo destruir um planeta com um soco? Mas balança a cabeça. Planetas não são ovos. Quanto mais fundo, mais resistente. Ele ri de si mesmo. Me empolguei demais. Afinal, acabei de chegar no 9º nível. Mas então, algo muda. Sua energia psíquica se expande. Então, ele escuta gritos, dor, desespero, orações, cidades destruídas, corpos no chão, crianças chorando, chamando por um herói. O coração do nosso garoto aperta. Ele expande sua consciência. Então ele vê tudo. Ele vê o planeta inteiro. E então ele vê Lee Jong-il capturada. Ela estava nas mãos de Maligno, que ria desprezando tudo. Para ele, humanos são apenas insetos. Ele ameaça. Última chance. Entregue tudo. Ou eu destruo uma cidade por hora. Então, ele joga Lee Jong-il no chão. Como lixo. Isso já está ficando chato demais. Lee Jong-il, ensanguentada no chão, mal consegue falar o nome de Lucian. E então, alguém olha para o céu. O que é aquilo? Todos olham. E algo muda. O medo desaparece. Maligno percebe. Por que vocês não estão com medo? Então, ele vira e vê algo caindo do céu. Primeiro, ele não consegue entender. Aquilo era um pilar, mas então seus olhos se arregalam. Uma mão gigantesca surge. Aquela mão era colossal. Parecia de um gigante de mais de 1 milhão de metros de altura, descendo do céu. E então, uma explosão gigantesca acontece. O avatar marcial dele é destruído completamente. Instantaneamente, ele grita, desesperado. Quem é? Mas já era tarde demais. A mão desce e esmaga Maligno completamente. Ele desaparece, virando pó, sem nem saber o que matou. O local inteiro fica em silêncio. Ninguém acredita. E então, a alegria explode. O invasor morreu. Ele foi derrotado. Os sobreviventes mal conseguem ficar de pé. Aquilo tinha sido instantâneo. Maligno morreu como um mosquito. Mas ninguém sabe quem fez aquilo. Aquilo tinha sido obra de um deus? Só pode ser isso. Mas então, a Moon começa a desaparecer. E dentro dela, uma figura surge. Primeiro, um povo dourado de 3 pernas. Gigante, imponente. E então, ela vê o rosto. Seus olhos tremem. Lágrimas escorrem. Lucian. Nosso garoto desce calmamente. E então, levanta ela com cuidado. Você já sofreu demais. Os outros se aproximam. Em choque. Foi ele quem matou Maligno. Lucian tinha matado Maligno com apenas um golpe. Um homem que tinha derrotado todos os santos marciais da Terra. Alguém então pergunta, você já chegou no nível 9? Na casa dele, todos assistiam sem acreditar. O mundo inteiro assistia. Ele respira fundo e diz, cheguei tarde demais. Acabei de sair da reclusão. Lee Jong-il se curva com respeito absoluto, porque agora ficou claro. O inimigo que ninguém conseguia ferir foi morto sem esforços, sem reação, sem sequer saber quem o matou. Mas o Lucian sabe, isso foi só o começo, porque lá fora no universo existem ameaças muito mais perigosas. E agora ele finalmente está pronto. E o mais absurdo, Maligno foi morto por alguém que acabou de chegar no 9º nível. Lee Jong-il ainda tenta entender até onde vai o poder dele. Ela pergunta sobre o avatar marcial. Lucian então responde com calma, ainda não liberei totalmente. Se eu fizer isso, a energia natural da Terra pode ser completamente destruída. Todos ali ficam em silêncio absoluto. Então, ele continua. Pra testar de verdade, vou precisar sair daqui. Um planeta de nível mais alto. Os artistas marciais se aproximam em choque. É ele, o deus marcial. Ele é nosso salvador. A multidão explode. Gritos, punhos erguidos, pessoas chorando, celebrando. O mito agora era real. E ainda era tão jovem. Minutos depois, uma informação surge. Cumberland ainda podia estar vivo. Lee Jong-il então explica. Maligno não matou todos os santos marciais. Ele os deixou à beira da morte e os aprisionou dentro de alguma nave. Mas o problema, ninguém conseguia quebrar a barreira. Lucian nem responde. Levanta a mão e conta. Aquilo foi tão fácil como quebrar vidro. A nave se abre. Então ele comenta casualmente. Isso foi muito difícil. Tipo quebrar uma noz com a mão. Ele sente todos estão vivos e simplesmente vai embora. Ele olha para Lee Jong-il. Tem outra coisa para resolver. Então dispara pro céu. Todos se curvam em respeito absoluto. Ele atravessa a atmosfera em segundos. Agora ele está no espaço. Ele trava o olhar na direção do inimigo. Provavelmente era de nível 10, talvez até 11, mas não importava. Então Lucian ri, porque agora nem ele sabe
sabe o quão forte se tornou. Ele respira fundo, então ele percebe. Ele nem precisava mais respirar. Virou hábito para ele. E hábitos podem ser quebrados. Ele transcendeu a humanidade. Agora é outra coisa. Ele levanta a mão. Energia explode de seu corpo. Seu avatar marcial surge. Gigante, dourado, colossal. Ele olha para trás, satisfeito. Esse é meu verdadeiro poder de nível 9. Então, ele ri e continua desferindo suas palavras. E nem importa o quão forte é. O importante é que ficou incrível. Uma mão do tamanho de um planeta caindo do céu. Então ele brinca. Parece a palma de Buda esmagando o rei Macau. Então seu olhar fica frio. Esses piratas do espaço, é melhor aparecer logo. E que seja de pelo menos nível 11. Senão vai ser entediante. Ele levanta a mão e algo surge. Um cosmos girando na palma de sua mão. O universo que seu mestre deu. O poder do nosso garoto agora estava completamente fora da curva. Seu poder estava completamente em outro patamar. A cena então muda, agora em outro planeta. Pessoas estavam ajoelhadas, um palácio luxuoso. E lá, um gordo. Ele estava rodeado de recursos, cristais, tesouros. Então ele pergunta: É só isso? O rei treme. É tudo que temos. Nosso tesouro real é só esse. Mas, antes que pudesse terminar, aquele gorducho o agarra pelo pescoço. Então levanta o rei. Aí eu seu reizinho de merda. Eu não gosto de mentiras. O rei estava sendo sufocado. Então o rei é jogado no chão como lixo. O gordo se levanta. Frio, hora de ir. Enquanto a Terra comemora achando que venceu, a verdade era outra. Maligno era só o começo, porque no universo existia monstros muito mais perigosos. E agora, Lucian está indo direto até eles. E dessa vez, a caça começou. Se ele demorasse mais, poderia até perder a aposta. Mas então, um grito corta o ar. Pai! O gordo vira o rosto. Uma garota corre desesperada na direção do homem caído. Aquele homem caído, que era o rei, era seu pai. E ele estava quase morto. Ele levanta a voz com dificuldade. Idiota, por que você voltou? Corra daqui, saia daqui logo. Lágrimas descem pelo seu rosto, mas já era tarde. Duas mãos gigantes a agarram. O gordo surge atrás, com um sorriso nojento. Então, você estava escondendo algo tão bonito assim, hein, seu merdinha? A garota grita e é erguida no ar. O pai estende a mão, tremendo, tentando alcançá-la, mas só escuta os gritos dela, sumindo, e a voz cruel do gordo. Diga adeus, garota, para esse planeta lixo. A garota só podia escutar o último rugido do pai, desesperado. A nave decola, dentro tesouros, recursos, e lá estava a garota, completamente amarrada, suspensa no ar. Mas o gordo já perdeu o interesse. Então ele faz uma chamada casual. E aí, o outro homem responde: tudo certo, já estou voltando. Mas então ele hesita. Talvez a gente deva passar no maligno. O gordo estranha. O que aconteceu será? A resposta vem pesada. O sinal dele sumiu completamente, mas a nave não se moveu. Os dois ali ficam em silêncio por um momento. Então, a cena muda novamente. Agora para Lucian. Nosso garoto entra no universo em miniatura e finalmente entende. O reino dos sonhos era isso. O interior do universo que seu mestre deu. Tudo igual, exceto a base 1359, que estava desaparecida. O planeta virou vazio. Ele então reflete. Tudo foi destruído, refinado, absorvido para fortalecer seu caminho marcial. Mas algo tinha permanecido. A semente de fogo. E agora, mais poderosa que nunca, sem limitações, sem simulações falsas. Agora ela pode deduzir técnicas, prever o futuro, localizar recursos. Ele finalmente entende. Esse sempre foi o verdadeiro poder de onde vinha tudo aquilo. Todo aquele processamento absurdo, tudo aquele conhecimento, agora era dele. Ele percebe, herdou o poder do planeta inteiro. Mas isso é só um grão de poeira no universo. E então ele pensa, quando chegar no nível 16 e além, para salvar o universo inteiro, ele vai precisar dominar a força da origem universal. Tudo ele iria dominar. Ele ria empolgado, porque agora ele entende o seu caminho. Ele lembra de onde começou, ele lutando nas ruas, contra mestres, depois dominando uma base, e agora se preparando para conquistar o planeta. Mas os planetas são só o começo, porque existem incontáveis mundos, e para alcançar seu caminho perfeito, ele precisa de mais, muito mais. Ele respira fundo e pensa, se o planeta já me deixou assim, então quando eu dominar o universo inteiro, talvez nesse ponto, ele já não esteja mais seguindo o caminho marcial. Talvez ele se torne o próprio significado de poder. E, enquanto isso no espaço, o verdadeiro monstro começou a perceber. Algo mudou, algo nasceu e está vindo. E dessa vez, não são eles que estão caçando. Eles são a presa de um monstro chamado Lucian.